Peraí, deixa eu ler aqui os meus posts. Para você que está ouvindo o nosso episódio pela primeira vez, ou o nosso podcast pela primeira vez, acho que hoje é bom a gente explicar de novo como funciona aqui o nosso papo. E de onde veio esse nome, né? Veio de uma conversa que a gente teve, eu, Ana Paula e Cíntia. E a Ana Paula fala assim, não, tem uns dias que eu tô tão surtada que eu falo, peraí, deixa eu ler os meus posts. Porque em alguns momentos a gente fica um pouco mais sábia, mais iluminada, mais calma, mais paciente. E a gente grava, porque no Instagram, afinal de contas, todo mundo é feliz, satisfeito, né? Sábio. Mas será que a gente realmente está feliz com a gente? Essa é um pouco da nossa conversa aqui, que a gente traz também as nossas vulnerabilidades. E agora, com participações mais do que especiais e com posts mais do que especiais também da nossa convidada de hoje, Maria Homem, psicanalista, escritora, palestrante, professora. Bem-vinda! Obrigada pelo convite, gente. Ótima ideia, né? Ótima ideia. Você gostou? Eu gostei, né? Porque será que poder ter uma pausa não é aquilo que faz você continuar inteiro? Que a vida te esgarça tanto, né? E daí você fala, peraí. Talvez seja só o momento de você falar onde eu tô, quem sou eu, deixa eu ver deixa eu ver o outro, mas é talvez o momento de não ver nada, né? Não vê nada. Tô provocando, já cheguei. Adorei não ver nada. Anotei. Adorei não ver nada, anota. Já anotou. Ela anotou mesmo. Ela é a nossa boa aluna. Eu não sei nem pra onde olhar. Eu já nem trago mais papel e caneta, porque a Cíntia anota tudo. Maravilhoso. Eu trouxe hoje papel, caneta, celular e óculos, porque em algum momento eu acho que eu vou ter vontade de ler um poema aqui, mas que eu já tô com ele na minha cabeça durante essa semana. Mas que tem um pouco a ver com isso, assim, de quanto a gente não se permite mais as nossas falhas, o nosso esvaziamento, esse vazio tão primordial que muitas vezes as pessoas têm confundido com tédio, né? E eu sinto que às vezes a gente está confundindo paz com tédio. E a gente está pouco treinado a lidar com a paz, né? Eu acho que essa é muito boa. É muito bom você trazer essa palavra tédio. Porque às vezes eu provoco um pouco dizendo assim, olha, será que o tédio não é o medo de você mesmo? Porque, né, você fala, tô entediado, né, tem alguma coisa, é mais complexo que isso, eu acho, mas assim, quando a gente tem esse spleen, né, lembra, os antigos lá chamavam de spleen, um tédio, o tédio pode ser ou você está muito agoniado com o encontro consigo mesmo, ou pode ser esse encontro com vazio. Pode ter alguma coisa ou pode não ter nada. De qualquer forma, é como se você não tivesse coragem de simplesmente olhar para si próprio. Até para ver ou o vazio, ou a falta de sentido, ou alguma coisa que você esteja recalcando. Ou um vazio mesmo. A vida, ela é complexa, né, gente? E aí você se angustia diante disso. E qual é o problema? Qual é o problema? E assim, e se tá repetindo isso, esse drive, tédio, ou muita coisa, ansiedade, que é quase, né, a imagem invertida do tédio, é você ficar ou no flow, ou assim, no vácuo, e de qualquer maneira você tá preso aqui e você não fala, peraí. É só quando você fala, peraí, tô bem, tô podendo pensar, intelectar o mundo, viver, sentir, é que você pode ter paz. Não vai do tédio para a paz, vai do tédio para suportar a angústia, encarar o vazio, encontrar consigo mesmo, autoconhecimento e depois paz. Tem um caminho, né? Um caminho, acho que vocês trabalham com isso, eu também trabalho com isso. E acho que é simples, né? A gente foge da gente mesmo e do mundo também, porque às vezes o mundo é angustiante, você fala, nossa, peraí, né? Violência, risco, medo, guerra, conflito, loucura, e aí você fala, ai não, peraí, deixa eu ficar aqui na minha bolha, né? Porque o outro é angústia, eu mesmo sou. Então... Maria, e você trouxe isso dizendo, né, vamos chamar desses polos aí, né, do tédio,
e da ansiedade desse mundo frenético que a gente vive. Isso fala muito sobre esse nosso projeto aqui, né? Temos aqui uma coisa em comum, que todas trabalhamos com internet, né? Todas, de alguma maneira, não é nosso trabalho primordial, mas de alguma maneira a gente tá lá, a gente se expõe, a gente tem esse ritmo dessa hiperconectividade no nosso dia a dia, né? E como que é para você, assim, lidar? A gente te olha com tanta admiração, né? Como que você lida com essa velocidade que a internet pede, que a internet às vezes nos obriga, né? Dessas postagens o tempo inteiro, de estar ali no algoritmo do Instagram e tal. Como que é isso para você? Eu vou te falar um pequeno delírio que eu tive vindo para cá, né? A gente adora. Porque... Ainda mais quando vem no caminho, né? São os melhores delírios. Ou no banho ou no caminho, maravilhoso. Não, mas é bem básico, tem a cidade, a gente está gravando em São Paulo, numa região que não é tão óbvia, ou pelo menos da minha, para chegar aqui, tinha trânsito, né? É um dia que tem muita gente na rua, e aí, ao mesmo tempo, você tem que falar, né? Você pede para a secretária, avisa não sei o quê, tô aqui, tô acolá, e você tem que, ao mesmo tempo, tá fazendo uma coisa, que é ir para algum lugar que você está pensando, que seria uma pausa, que o carro... Muitas vezes eu vim de carro e fui fazendo uma reunião no telefone e depois mandando mensagem. Então, tem uma cápsula que poderia te tirar do mundo e que normalmente eu gosto de pensar ou de deixar ver o que aparece, ouvir uma música. É um momento de introspecção. Só que ele está sendo invadido, né? A cápsula, a bolha, está sendo invadida, porque você tem que decidir coisa, porque hoje é sexta-feira, foi uma semana de feriado, então a semana está mais curta, eu tenho milhões de coisas para fazer. Aí, nesse momento, eu falei, nossa, eu quero ser igual o Harari, que não tem WhatsApp. O que ele tem? Para ser uma pessoa funcional no mundo e não ter WhatsApp, você precisa de um marido que tenha WhatsApp, que seja seu produtor de vida, que é o caso dele. Então eu falei, Deus, eu sei o que eu quero. Finalmente, depois de 3 anos de luto e viuvez e curtindo uma coisa, eu acho que finalmente eu estou ressuscitando. Deus, me dê um marido que seja meu WhatsApp. Acho que é isso que eu... Olha, aí eu comecei a rir, entendeu? Mas você captou? Sim, perfeito. Eu só faço uma ressalva aqui, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente pede. Eu aprendi isso com muito cedo na minha vida. E tive muitos exemplos disso ao longo do tempo, né? E acho que também, por exemplo, a professora Lucilena Galvão fala muito sobre isso, né? Da questão de quando a gente pede paciência, a vida vai trazer pra gente situações que testam a nossa paciência, pra gente poder desenvolver a nossa paciência, né? Mas, então, será que é só isso mesmo que você quer de um novo marido? Acho que não, vai. Cuidado com o que você pede, ainda mais assim publicamente. É verdade, agora arrisquei, né? Agora vamos ver os candidatos que vão chegar. Vamos falar assim, Maria Homem, vem cá. Né? Além do WhatsApp, o que mais? Mas você sabe que a gente estava tendo essa conversa aqui, eu e a Cíntia, antes até da Ana Paula chegar. Tem uma amiga que é casada com uma pessoa muito bem sucedida, até porque herdou um negócio de família e tudo mais, e que ele não tem WhatsApp, não tem redes sociais, e ela é o WhatsApp dele. Então é a posição inversa, né? Mas que eu invejo muito ele nesse caso, não ela, mas ele. Eu também? Demais, né? Demais. É um luxo. É um luxo. Mas você sabe que isso foi tema da minha sessão de análise essa semana, que é o compartimentar da vida, que eu acho que de uma determinada maneira é mais natural para os homens. Os homens conseguem fazer as bolhas ficarem menos invadidas. E, no geral, tá?
Tem até um termo técnico para isso, cisão egóica, né? Podemos já falar até de amor e sexo, se você quiser, se tiver. Vamos. Vai lá, termina. Não, e aí que assim, né, até a gente viu isso escancaradamente na pandemia, né, onde, por exemplo, convivemos com amigas que estavam lá dando conta do trabalho no meio da sala e o único escritório disponível da casa, que tinha porta para ser fechada, ficava com o marido e ele trancava lá e acabou. Acho que, eu não estou generalizando aqui, sabendo que há milhares de exceções também, mas o quanto, né, quando um cara está diante de uma televisão, ele simplesmente está diante da televisão, ou num joguinho, está simplesmente diante do joguinho e se fecha, porque naturalmente fica mais concentrado naquilo. E nós, mulheres, por sermos mais fluidas e mais em contato, mais permeáveis, eu acho, até ao outro, o quanto pra gente é difícil compartimentar a nossa vida. E essa semana meu marido ficou no hospital. Ele teve dengue, ficou internado durante 3 dias, com internação. E eu estava relatando para o meu terapeuta o conforto de estar com a vida mais compartimentada. Então, assim, a atenção para o meu marido era no hospital. A atenção para os meus filhos era em casa. Não existia mais o meu marido, que não é o pai dos meus filhos, né, dentro de casa. Então, não tinha mais essa divisão interna minha. Estava com meus filhos, estava com meus filhos. Hora marcada para ver o marido. Foi de um relaxamento. Juro! Muito simples, Mariana. Marca a hora agora. Eu vou te falar. Agenda, você né? Das 21, talvez às 23, se comportar bem. Talvez às 2, sabadão. Você, gatinho, vem almoçar em casa com a mamãe, filhotes, é do meio-dia às 15. Assim, você faz uma tabela. Que tal isso? Seria maravilhoso se isso fosse reproduzível, né? Não sei se seria, não sei, mas assim... Só para pegar o gancho que eu mesmo falei, vamos botar um pouco de teoria aqui para ajudar a gente a pensar, para ver se essa é a base. Mas a hipótese do Freud é o seguinte, ele estava observando que isso é um clássico, não sei como é que está hoje em dia, mas é muito mais frequente um homem conseguir fazer uma divisão. Ele é tão bem compartimentado que ele consegue fazer uma divisão entre amor e sexo. E na verdade ele quase, também é uma generalização, também tem uma mudança, e isso, faço curso, palestra, penso sobre isso, vamos devagar aqui. Mas em geral, tem uma divisão mais simples entre amor e sexo na psique masculina, e inclusive é difícil juntar. O desafio é juntar essas duas correntes afetivas, vamos chamar assim, de libido, colocar energia aqui e aqui. Tanto é assim que a gente escuta muitos caras falando, não vou fazer isso com a mãe dos meus filhos. Exato, né? Exato. Por quê? É aí que eu ia chegar. Essa frase, o que o Freud descobriu? Ele ouvia todos os homens tendo a santa mãe dos filhos e as amantes, seja profissional, seja garçonnière, isso tem séculos, né? Você tinha um espaço para isso, você tinha um castelo, você tinha cortesã, você tem uma tradição, e a mulher, né, tem o recalque sobre ela, e ela é aquela que ama os filhos e também o marido, e quase não tinha sexualidade. No século XX, milagre, temos, e estamos até hoje no XXI. Toda a complexidade disso, mas para voltar só no masculino, por que acontece isso? Freud falou, captei, foi um dos insights do Freud, que o primeiro grande objeto para todos nós, objeto de amor, de conexão, é a mãe. Né? A gente estava falando disso aqui antes de começar. Todas as nossas conexões com nossas crias. E imediatamente a gente une mais ou menos idades um pouco semelhantes, as vivências, mãe, bebê, né? Essa conexão. E para o bebê, o candidato a sujeito, você está aqui e você vai tendo que sair dessa conexão com a mãe, com o materno, e fazer outras conexões com outras mulheres, outros homens. Então, você tem que dessexualizar a mãe. Você não pode, entende? Porque o Édipo é você falar, vou abrir mão da mamãe, que eu estava grudadinho, que era erótico, que era corpo. Então, que era a pele, né? Que a pele, o afeto, ele é deserotizado. Quem eu amo e quem é mãe, o materno, tanto que a cultura nomeou,
Virgem Maria. Uhum. Maravilhoso isso. Então a mãe, né? A mãe é sagrada. Nossa, peraí, não, minha mãe. E a mãe dos meus filhos, não. Então você precisou deserotizar esse lugar do materno, do afeto, do puro, e você teve que pôr a libido na mulher que é não a candidata mãe, né? Ela é a gostosa, a interessante, a gata, a puta, o que você quiser. Então, essa é a matriz dessa cisão. Tanto que a gente, né, para voltar num clichê também do masculino, essa é para casar, né? Essa é para comer, basicamente isso. E será que é por isso que, desculpa te interromper, será que é por isso que é tão comum não dar certo o primeiro casamento atualmente? Quer dizer, o primeiro casamento, aquele que gerou filhos? Porque pode ser só uma percepção, mas parece tão mais comum você dar certo com um marido que não é o genitor, né, daqueles filhos. Você observa isso também? Porque eu não sei, acho que isso existe. Isso é justamente por isso que o Freud até vai pegar, tem uma canção alemã, né, que daí o Brecht também fez, um poema que o Chico também, né, o primeiro, ele chegou como quem, né, lembra isso? Então o primeiro vem num cavalo, é um príncipe. A gente também projeta idealizações e um pouco mágicas, né, e muito, agora também clichê para o feminino, ok? Depois a gente melhora, mas em termos de uma matriz edípica, e que está vindo aí há muitas gerações e que carrega séculos de imaginário, o primeiro é o príncipe, é aquele que cuida, é muito a projeção do pai. Então é também esse pai salvador que me cuida, que me ama, que declara. O segundo lhe chegou como quem vem do bar. O primeiro veio do florista, né? E do cavalo branco. O segundo veio do bar, que você fala, nossa, que tédio esse cara, e não é, né? E nunca vai estar à altura do pai. Ou imaginar ou não. Enfim, aí cada história é uma, enfim. Aquele segundo movimento, muitas vezes você erotiza. Então você pode sexualizar. Você vai na série. E o terceiro seria aquele que chegou de lugar nenhum, mas é com quem rolou. Ou seja, você integrou. Então, o que a gente está falando aqui? Além de homens e de mulheres, por isso, compartimentar também está no trabalho, também está no foco, é um compartimentar. Né? E o que é a arte, né, da vida e da experiência? O que eu diria que é o mais interessante? Integrar, não compartimentar. Não sei como organizar os pratinhos, e eu estava brincando com o horário, mas o que seria rico é você poder, né, integrar aspectos seus e relações suas, não que o parceiro precise ser tudo e o filho precise ser tudo ou dar tudo, mas enfim, quando você consegue ter vários campos da vida com algumas pessoas, amigos, né, sabe, a gente também faz isso, amiga para contar as coisas, amiga para balada, amiga para chá, amiga para baile, enfim, não é a gente pode também ter afinidades, ter identificações, mas por que não integrar? Eu tô escutando, aprendendo, me deliciando com a conversa e fiz uma conexão agora, ou uma tentativa dela, né, de trazer o tédio que a gente começou a falar com tudo isso que a gente está trazendo aqui, né? Então, como é que você vê a relação do tédio e da dificuldade de nomear o tédio com tudo isso? Porque eu vou colocar aqui o meu devaneio, tá? Eu estou aqui pensando que, como a gente está sempre imbuído das relações, né? Assim, nós mulheres, ou eu, estou sempre cuidando, né? Em casa, é o marido, são os filhos, são os amigos, são os pacientes. Quando eu estou só, quando a gente não está ali cuidando de alguém ou compartimentando a vida nesse papel do cuidado, eu acho que o tédio surge, né? E aí, como é que eu lido com essa sensação de não cuidar de ninguém e olhar para mim e cuidar de mim? E aí eu anotei uma coisa que você falou, né, no início, sobre o caminho que as pessoas percorrem e quando elas chegam para você, né?
elas estão em busca de si mesmas, ou elas estão querendo fugir de si mesmas, porque é uma grande angústia que leva a pessoa para análise, né? Em geral, tem alguma coisa ali. Então, opa, identifiquei algo, vou lá cuidar, porque daí é um jeito de me livrar disso logo, eu vou lá cuidar, porque então aqui tem um pedaço de mim, quer dizer, nem sei se tem essa resposta, mas eu tô aqui elaborando as coisas que estão surgindo aqui para mim dessa fala. É interessante, né? Eu acho que a análise você vai porque dói. Sem dúvida, a gente já sabe que bateu um ponto de angústia. Mesmo que alguém chegue e fale, não, eu vim aqui porque meu chefe mandou, porque a escola encaminhou, porque... Minha esposa pediu. Porque, eu acho que ela que é louca e não preciso. E, né, de qualquer maneira, você vai... porque tem alguma coisa que não está funcionando. Então, você vai querer para se livrar de você mesmo. E, ao mesmo tempo, para encontrar você mesmo. Porque a gente não é uma coisa só, a gente tem várias partes. Justamente esse que é o problema, né? É um conflito estrutural. Se a gente fosse uno, não haveria inconsciente. E não haveria recalque, não haveria conflito. Mas o conflito, ele é da matriz do humano. E você vai porque você, assim, não deu mais para recalcar, para pôr debaixo do tapete. Quero ou não quero. Caso eu compro uma bicicleta, fico aqui, eu vou para lá. Quem sou eu? O que me deixa mais à vontade? O que eu quero fazer? Então, você quer se livrar de você não quer ver. Mas aí você entendeu que, putz, vou ter que lidar com isso e saber o que eu quero deixar de mim mesmo. O que eu quero fazer o luto, me despedir, passar para outra, seguir, tocar minha vida. E deixar vir... e deixar aflorar partes de mim que eu nem sabia que eu tinha, ou que eu sabia, mas era marginal, ou que, nossa, por que eu parei de tocar piano? Por que eu deixei a música lá atrás, sabe? Agora, nossa, é uma coisa que me dá tanto prazer, por que eu entrei nessa, por que eu me ocupei tanto? Por que eu escondi isso? Eu sempre gostei de fazer conta, mas eu achava que não era bacana, eu achava que era muito careta. Então, eu achava assim, nossa, pra que isso, né? Contadora. Não, mas eu amo uma planilha Excel. Então, vou, né? Isso não sou eu, sem dúvida. Sem dúvida. Nossa, que inveja. Eu não consigo nem interpretar a planilha de Excel, entende? Mas você sabe que isso me lembra, tudo isso que você está falando, né? Dessas partes alijadas ou escondidas. Me lembra uma brincadeira que o Fernando Rocha, que apresentava o Bem-Estar comigo na Globo, às vezes fazia. E ele entrava em umas aspirações muito curiosas. Mas ele falava assim, sério, olhava para mim e dizia... Mari, você já pensou o que acontece com as meias rosas, amarelas e azuis quando a gente fecha a gaveta? Para onde vão as cores? Todas viram meias pretas? E para mim essa é uma grande metáfora do nosso inconsciente, né? E daquilo que está muitas vezes na sombra, daquilo que a gente não enxerga. Quando a gente realmente não coloca a luz e não deposita ali a nossa atenção e não abre a gaveta e não deixa essa luz entrar, muitas vezes a gente tem medo de mexer ali, porque tem as nossas bagunças todas, né? Tem as meias despareadas, tem aquelas que já estão furadas, aquelas que estão velhas, a gente precisa descartar. Mas ali também moram os tesouros, porque quando a gente decide abrir essa gaveta, e a gente faz muito isso, acho que nas terapias, nas análises, nos retiros, enfim, e no contato, qualquer que seja consigo mesmo, a gente recupera cores. Né, o colorido da vida, então a música que a gente deixou de lado, ou as planilhas de Excel, e todo esse encanto por partes de nós que foram sendo deixadas, né, em algum canto de uma gaveta escura que a gente, por alguns tempos, decidiu não olhar, né? É bonita essa imagem, né? Não é? Ele não falava com isso, mas a minha interpretação... Não, é incrível. E acho que tem um post que a gente separou da Maria, eu queria colocar agora para a gente falar um pouquinho disso, assim, né? Que fala o que é análise, né? Vamos colocar, Tawane? E que nesse sentido, até fechando aqui, o TED é um convite, né? Então, para revisitar essa gaveta escura e descobrir que cor que a gente deixou escapar, né? Ou não trouxe mais. Vamos Achei lindo isso. Pode ser essa pausa para você ver outra coisa. Afinal, para que serve uma análise? Como a gente entendia a alma? Mobilizada por forças, potências, deuses, poções mágicas.
a gente tinha ideias de forças sobrenaturais. Os nossos afetos, aquilo que nos movia, era exterior à nossa psique. Num momento da história a gente disse, bom, os deuses, na verdade, nos habitam. Eles são forças internas a nós próprios. E somos basicamente seres de razão. A gente pode se compreender, se entender, se dominar, previsão e controle. Só que aí a gente falou, opa, erramos, talvez um pouco além da conta. Não é que somos totalmente dominados por setas mágicas transcendentais, mas também não somos tão racionais assim. Aí a gente chega em Freud, aí a gente chega numa outra concepção de psique, de aparelho psíquico, que tem partes conscientes, a ponta do iceberg, a famosa ponta do iceberg, e partes inconscientes. Para que serve uma análise? Para conhecê-las. E como é difícil muitas vezes, né? Esse processo de enfrentamento, assim. E muita gente foge do processo analítico? Olha, a minha experiência é que menos foge que foge, né? Então, acho que quando chega... Acho que, na verdade, a população humana mais foge. Porque nem tá aqui, certo? Uhum. Mas quando chega... É porque já foi tocado por alguma interrogação. Então você já tá com um vírusinho, sabe? Um mosquitinho assim que... Peraí, daí um dia eu já escrevi no 31 de dezembro de algum ano. Aí eu preciso... porque a quinta namorada que fala que eu preciso fazer uma terapia. Porque, né? Ou eu não tô conseguindo... É muito comum. Ou, nossa, comecei a ter crise de pânico, né? Então, vou pro psiquiatra frontal. Aí não dá dando e eu tô cansado e alguma coisa. Então, peraí, como é que é isso, né? Ou comecei a broxar, ou tô começando a ficar louca, tô berrando e tô tendo ataque. Como é que é? Então, você se estranha. Acho que o primeiro passo é um estranhamento de si mesmo, essa dor, essa angústia, mas junto um estranhamento. Peraí, o que está acontecendo? Ou quem sou eu? Ou tá tudo errado? Mais ou menos a sensação, né? Tá tudo upside down, tá tudo confuso de ponta cabeça. Aí você fala, deixa eu abrir uma pausa e eu né, só para retomar o que a gente acabou de ver, eu me implico. Isso que a gente faz no contemporâneo, não é, peraí, mas um espírito obsessor entrou dentro de mim. Né? Você pode, talvez, ter essa possibilidade. Mas mesmo você tendo tentado isso, ainda assim, em algum momento você vai num serviço qualquer de saúde, ou você encontra a quinta namorada, alguém que te fala, mas você já tentou também conversar com alguém sobre isso que te obseda? Sobre isso que está te tomando? Porque será que você não tem algo a ver com isso? Falando nisso, eu queria contar aqui algo que eu tenho escutado recentemente de diversas fontes, nas facilitações de grupos de mulheres que eu faço, nas mentorias que eu faço, e que tem me chamado a atenção recente, assim. Histórias de mães e filhos que se desenrolam mais ou menos da seguinte maneira. Eu estava com a minha filha e reparei que ela começou a me tratar como eu trato a minha mãe. Mas sem que eu tivesse fazendo ou tendo qualquer atitude que se assemelhava ao comportamento da minha mãe. Porque a minha revolta contra a minha mãe era uma revolta desencadeada porque minha mãe era invejosa comigo, porque minha mãe era omissa comigo, porque minha mãe era... Enfim, e aí vem uma série de características da mãe. Mas eu não, eu estou num lugar de muita atenção com os meus filhos, eu estou num lugar de muita compreensão, eu estou num lugar de muito amor, de muito amparo e recebo dos meus filhos
o comportamento que eu me percebia fazendo com a minha mãe. Mas a minha mãe, sim, tinha muitas coisas que justificavam aquele comportamento, mas eu não. E aí a minha pergunta para você Minha mãe merecia, eu não mereço. É isso, né? como é que a Mais gente ou menos. implica esse ser em verificar a autorresponsabilidade, né, naquele processo? Porque até então, bom, tô vendo dos dois polos, a mãe e a filha, né, no caso, a filha e a avó, mas eu tô no meio aqui, até do ponto de vista geracional, e a culpa não é minha, né? Ou é diferente, ou esse padrão é passado por algo celular, genético, tá no DNA e não vai ter como fugir disso, porque talvez esse trauma tenha percorrido outros canais que não fosse só, ou que não sejam apenas o nosso comportamento. Isso daí eu vou te falar, é um mistério, né? Eu adoro esse tipo de conversa, porque eu acho que sim, existe uma transmissão inconsciente. Eu acho, enfim, a gente sabe. E uma comunicação inconsciente, como ela é? Ela é celular, né? Ela é genética. Ela tem uma base, eu diria, ela tem uma base material. É que a gente não tem ciência ainda para saber como é isso. Mas milhares de vezes eu verifico. Eu fiz uma live com a Joyce Pascovitch, recentemente, duas semanas, eu acho, que foi muito legal. E a gente queria falar sobre intuição feminina e justamente sobre inconsciente, transmissão de inconsciente, bruxarias, como a gente chamou. E eu falei, porque a gente já tinha chegado à conclusão que a gente tinha muito isso, que tinha que a gente é tudo bruxa. A gente adora. Que a gente que a gente tá aqui se mexendo. Já citou, já. E foi muito, muito louco, porque era uma live, cada uma no Insta, né? Então a gente estava, cada uma nos seus espaços, e aí eu estava falando o que eu vou falar agora, que eu comecei, olha, sem dúvida tem uma comunicação inconsciente, e eu vivo isso, testemunho isso no meu próprio trabalho e em mim. O inconsciente me perpassa, me habita e é fogo. Eu queria ter mais domínio sobre isso, queria, né, falar pilim-pim-pim, agora já. Vamos, fotografa agora. Depois quero essa foto para guardar de lembrança. Ou agora não, né, Maria? Agora não, dá uma segurada aí, porque tá demais. Ou abrir e fechar, né, os portais. Aí eu fui contar para ela uma história que tinha acontecido muitos anos atrás, que eu estava escutando uma paciente, uma analisante, e que estava falando tal, aí eu falei, nossa, mas isso parece o coelho da Alice. Aí ela falou, nossa, como você sabe? Porque eu tinha um segredo, que eu sempre me identifiquei com o coelho da Alice, eu sempre tive um amigo imaginário, conversava com o coelho da Alice, tal. Muito louco. Uau! Só que isso não é nada, porque a Joyce vira, levanta e fala, Maria, não acredito, olha a minha caneca de coelho da Alice. Olha aqui, Maria, olha. Aí eu falava, me arrepiou. Eu falava, Joyce, ao vivo e a cores. O inconsciente é foda com perdão do português. É profundo. Uau. Entende? Então, e eu tô falando de uma história que aconteceu há 10, 15 anos. E uma história que aconteceu naquela hora. Por que será que a minha mente, dentre as milhares de trechinhos, extratinhos clínicos, milhares, é um puzzle gigante, né? Né? Sabe quando você vai no... É muito aleatório. Ontem eu fui dar uma... Poderia ser qualquer coisa, e eu fui certeira na Joyce, que estava lá, entende? Eu fui, algo em mim conectou e tá lá. Então, existe isso. Só para fechar, o que são as identificações inconscientes? O que são essas comunicações? Eu acho que a gente ainda vai ter que comer muito arroz e feijão de neuroscience, mind science,
né, eu fico falando de brincadeira, né, a minha ciência é Mind Science, então eu estou fazendo uma ciência da mente que tem a ver com simbólico, não só com dopamina, neurotransmissor, serotonina, abre e fecha, sabe, bomba de sódio de potássio, né, e coloca mais ou menos, porque a gente é simbólico, né, a gente é simbólico, a gente tem conteúdo, a gente tem, mas ao mesmo tempo, Coelho da Alice, ele é um clichê, ele é esse símbolo que recebe muita energia, e não estou falando, não é metafísico, essa é a passagem, assim, que eu acho que a gente vai precisar achar metodologias, né? Ou não, né? Porque a gente passou um episódio inteiro aqui falando sobre intuição, tentando trazer as definições da ciência sobre isso e as nossas próprias definições. E aí ontem meu filho de 10 anos vira pra mim e fala assim: ô mamãe, a gente tem 5 sentidos, né? Eu falei, não, a gente tem 6. Ele, tem a intuição, né? Eu sei o que é a intuição, mamãe. Eu falei, você sabe? O que é a intuição? A gente sente e faz. Que graça. Maravilhoso. Aí eu fico pensando que às vezes a gente não precisa de nada disso, mas o que a gente precisa é voltar para o sentir, né? Para permissão de sentir. Mas você me perdoa que a gente vai precisar de tudo isso. Para permitir sentir? Porra. Não. Peraí. Não, eu tô contigo, claro. Mas assim, eu digo, bicho-homem não vai não precisar de tudo isso só para sentir. Eu acho que a gente é muito voraz em querer entender, em querer saber. Somos condenados a pensar. E eu gosto, inclusive, de entender, de descobrir, de pesquisar. Eu entendo isso, eu estou criticando, né? A gente não vai ficar quieto e vai falar, vamos voltar e vamos só sentir, vamos só conectar. Eu sou esse tipo também. Eu faço umas imersões de dança e vou lá, e a chapada, e a água, a cachoeira, o som, a natureza e o cosmos. Isso sou eu, e o movimento e tal. Mas com o inconsciente, com a pesquisa, né? Eu acompanho um pouco. Inteligência artificial, neurociência, biologia, como na prática, só para voltar, que essa filha está identificada com essa mãe. E não importa a lógica, porque a filha está identificada com a mãe. E está repetindo, o que importa tem um plot aqui de comportamento que é imitado pela sua cria. Está tudo certo. Porque é isso mesmo, você transmite quem é você para quem vem depois de você. Só que aí precisaria elaborar mais. Nessa parte do meio, não transmitir o comportamento desconectado. Então, falta analisar aqui. Uhum. Falta analisar aqui e dar uma analisadinha aqui também. Né? Tem uma... precisaria pôr mais palavra para a identificação não ser bruta. Sem dúvida. Né? Mas só para não perder a oportunidade, eu achei curioso que você trouxe a palavra bicho-homem não vai deixar tudo isso de lado para voltar para o sentir. E o homem aí me pegou. Porque, e aí, sem questões de gênero, internamente, a nossa energia masculina, ela precisa do entendimento. O feminino não sinto que precise tanto. Eu acho que ele pode trafegar mais nessa intuição pura do sentir. E eu sinto que o mundo está muito desequilibrado para o outro lado, da necessidade do entendimento. Do Yang. Vamos chamar assim. Totalmente. Se a gente pegar o símbolo do Yin e do Yang, a gente tá... Aqueles 2 peixes que navegam ali do preto e do branco, tá muito desequilibrados. A gente tá com um branquinho assim, muito... Muito. Sabe que isso me conecta um pouco com a ideia de que talvez o sentir seja tão ameaçador para algumas pessoas que... Ou para o sistema. Sim, verdade. Que a racionalidade, mais do que algo que complementa ou que faz parte do processo, passa a ser uma fuga, né? Assim como a medicalização do sentir, né? Que é entendido como sintoma
de diagnósticos que nos encaixam e que destroem a possibilidade de considerar qualquer subjetividade. Não, então peraí que a gente vai chamar outro post, tal. Vamos chamar o post da bipolaridade aqui, porque daí a gente já entra Que a nesse gente já tema. que a gente já debateu um pouquinho nos bastidores. Que tem a ver com isso que a Cíntia trouxe agora. O que é bipolaridade e como ela se diferencia de outros transtornos do humor? Você sabe que a gente tem polos, né? Em termos de humor, a gente vai dizer, olha, eu posso me sentir incrível, maravilhoso, pica das galáxias, como a gente diz hoje em dia, né? Um surto maníaco. A gente está exacerbado de potência. E aí, justamente por isso ser uma ficção, porque ninguém nunca é ultrafálico, né, gente? Quando a gente se depara com a triste verdade de que a vida é mais aqui do que nos ideais dos píncaros, a gente cai na depressão. Sou um lixo, não presto para nada, nada funciona. Não é interessante? E o mais interessante, eu acho você terminar esse post falando assim, interessante, né? Que como se que ela fala, ela dá esse texto e aí vai com essa calma do tipo, interessante, né? Esse texto que mata a gente do coração, de curiosidade, querendo saber tudo mais sobre isso. Porque parece que são reticências, né, no final do texto, como se tivesse mais para se pensar e dizer também. E eu acho interessantíssimo o termo pica das galáxias, porque volta para a questão do masculino e dessa potência infindável desse mundo onde tudo é exponencial para o alto e avante e além e sempre. Né? O que a gente faz com isso? Como não ser bipolar no mundo assim? Então, eu mesma fiz um curso, fica a dica. Fica a dica, hashtag. Que era justamente para discutir isso, bipolaridade, depressão e alguns, né, transtornos, assim, procrastinação, era um pouco essa a lógica. Como não ser bipolar no mundo? A estrutura bipolar ela é quase do humano, no sentido que você idealiza, você sobe, você acha que, nossa, que vai ser incrível, você deseja, você expecta, né? Você joga uma expectativa aqui, aí a realidade está sempre aquém. Isso é da lógica. Eu, ideal de eu, né? Real, ideal. Isso, desde que o mundo é mundo, a gente sabe disso, teoriza sobre isso. E aí, um pouco, ok. Aí você fala, opa, o ideal não está casando com esse ideal. Tem um gap aqui, cair. Mas cai um pouco. Daí você fala, tá, então tá, o príncipe encantado, tá, o grande pai, o super-herói. Vamos para a realidade. Tem mesa, copo, cadeira. Boleto. É assim, boleto, vida, tal. Aí você diz, espera aí, como é que eu posso me integrar com boleto, cadeira, tal? Boleto para quê? Onde está meu desejo? O que eu vou investir? O que eu vou fazer? Qual o preço a pagar? Qual a escolha? Qualquer escolha também é uma perda, a gente sabe, né? Choisir, c'est perdre, beleza. Vambora, é a vida, tal. E ainda assim tô bem, tô inteiro, que bom. Recebi a graça da vida. Tudo bem. Essa seria a história. Só que a nossa cultura, ela está pilhando os extremos, né? A própria lógica algorítmica, para fazer a coisa funcionar, ela vai pilhando o muito, tanto em termos de uma identificação ideológica, né? Você nem é aquilo, mas aí você acaba sendo aquilo porque ficar aqui não funciona, não vende, não engaja, não desperta cliques e compras, então a gente está numa fase quase histriônica da cultura, se eu poderia lançar essa, né, que a gente vai tanto para o bem e para o mal, é tudo divino, maravilhoso, transcendente, tudo péssimo, horrível, né, quanto forte, potente, pica, ultra, né, hiperpotência, quanto uma impotência absoluta, não dá. O mundo não dá e não adianta nada e tu sempre foi assim. Então, a gente está, vamos dizer, seduzidos pelo excesso. Todos os excessos, para todas as direções. E acho que talvez achar qual é a graça de viver no real. Simples assim.
Então eu vou encerrar, já que a gente está no tempo e o mundo nos chama, com um poema que eu queria ler, que eu falei que ele ia chegar num determinado momento, que é um poema clássico, mas que para mim ele não podia chamar diferente, porque ele chama Poema em Linha Reta, em homenagem a essa história do Pica das Galáxias para o Alto e Avante. Não é à toa que Fernando Pessoa trouxe esse nome, né? Mas aqui é Álvaro de Campos, né? Um dos tantos nomes de Fernando Pessoa. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Que tenho sofrido enxovalhos e calado. Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar dos olhos dos moços de fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco, eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisso tudo, nesse mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não. São todos o ideal se os ouço e me falam. Quem há nesse largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó, príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. Onde há que há gente no mundo? Então, sou só eu que é vil e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado, poderão ter sido traídos, mas ridículos? Nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que venho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. É lindo, né? É a língua portuguesa no seu esplendor. Onde estão as pessoas dessa terra? Estou farto de semideuses e também de semideusas, né? Muitas. Obrigada, Maria. Obrigada. É um prazer encontrar pessoas nessa mesa, né? Muito e poder bom. Trocar. Isso é muito bom, né? Muito Obrigada. bom. Obrigada a você. Até a próxima. Até a próxima.